A lista de presença registra o comparecimento de 335 senhoras deputadas e senhores deputados. Está aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, em nome do povo brasileiro, iniciamos os nossos trabalhos. Nos termos do parágrafo único do artigo 5º do ato da mesa número 123 de 2020, fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Passa-se a ordem do dia. Medida provisória número 1296 de 2025. Comunico às senhoras deputadas e aos senhores deputados que chegou à Câmara dos Deputados o ofício número 212 de 2025, que encaminha nos termos do parágrafo 8º do artigo 62 da Constituição Federal, com a redação dada pela emenda constitucional número 32, o processário da medida provisória número 1296 de 2025. À medida foram oferecidas 30 emendas e a comissão mista emitiu o parecer número 1 de 2025, que conclui pelo projeto de lei de conversão número 3 de 2025. Medida provisória número 1296 de 2025. Discussão em turno 1 da medida provisória número 1296 de 2025, que institui o Programa de Gerenciamento de Benefícios no âmbito do Instituto Nacional do Seguro Social e do Departamento de Perícia Médica Federal da Secretaria de Regime Geral de Previdência Social do Ministério da Previdência Social, tendo parecer da comissão mista, pelo atendimento dos pressupostos constitucionais de relevância e urgência, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, pela compatibilidade e adequação financeira e orçamentária e, no mérito, pela aprovação das emendas número 3, 20 e 26 e pela rejeição das demais emendas apresentadas na forma do projeto de lei de conversão número 3 de 2025. Passa-se à discussão. Requerimento de adiamento de discussão. Requer o adiamento por uma sessão da discussão da medida provisória número 1296 de 2025, constante da pauta da presente sessão. Para falar a favor do requerimento, deputado Sóstenes Cavalcante. Orientação de bancadas. Como voto o PL? A gente vai retirar esse requerimento, tendo em vista que ontem ele fazia parte de uma obstrução que hoje nós não estamos fazendo. Então, fica retirado o pedido de adiamento de discussão. Retirado o requerimento, passa-se a discussão. Para discutir a favor, deputado Hildo Rocha. Para discutir a favor, deputado Bibo Nunes. Para discutir a favor, deputado Tarcísio Mota. Para discutir a favor, deputada Adriana Ventura. Grupo Amizade, não sei o quê. Deputado Hugo Mota deu início à ordem do dia, a fase de discussão e votação das proposições em pauta, e o primeiro item é uma medida provisória que institui o Programa de Gerenciamento de Benefícios no âmbito do Instituto Nacional do Seguro Social e do Departamento de Perícia Médica Federal da Secretaria de Regime Geral da Previdência Social. Na tribuna, a deputada Adriana Ventura. A medida provisória trata do Programa de Gerenciamento de Benefícios para o INSS. Ele é uma medida provisória que cria esse programa, que tem alguns pontos que eu considero muito positivo, uma vez que ele enfrenta a fila do INSS. A gente sabe que o INSS tem muita fila, o cidadão brasileiro sempre fica sujeito a filas intermináveis, e esse projeto ele tem por objetivo fazer com que essas filas reduzam. Hoje a fila do INSS tem 2.700.000 pessoas. Além do mais, esse programa tem por objetivo combater fraude. Fraudes que acontecem de todos os tipos e trazer mais transparência, mais controle externo e ver como a gente consegue manter isso caminhando. Então, é uma medida provisória necessária, principalmente porque o combate à fraude faz com que rombos e problemas que tivemos já nessa questão do INSS, desse roubo de aposentado, não aconteça. Então, é uma medida que a gente considera necessária. Naturalmente e infelizmente, é uma medida passageira.
não tem questão estrutural para solucionar o problema. Eu acho que até por conta da roubalheira do INSS, de todo esse problema que tivemos, isso deveria ser uma coisa permanente, não uma coisa passageira, porque daqui a pouco a roubalheira começa de novo. Então, é necessário que esse projeto arrume uma maneira de criar algo estruturante para que esses desvios não ocorram mais. E eu aproveito aqui para falar da minha indignação e da morosidade da instalação da CPMI do INSS. Nós queremos, sim, verificar e prender essa quadrilha, esses bandidos que roubaram o aposentado. Não tem cabimento estas casas não darem uma resposta urgente e imediata à roubalheira, desvio de dinheiro público. Então fica aqui o pleito, porque tem filas e filas e filas, 2.700.000 pessoas na fila, a roubalheira deve continuar, a máfia está aí, ninguém foi preso, o cidadão está pagando e os bandidos continuam soltos. Então, CPMI do INSS já. Obrigada, presidente. Para discutir contrário, o deputado Chico Alencar. Para discutir contrário, o deputado Pastor Henrique Vieira. Para discutir contrário, o deputado Capitão Alberto Neto. Para discutir contrário, a deputada Fernanda Melchiona. Para discutir contrário, o deputado Duarte Júnior. Para discutir a favor, a deputada Érica Cocai. Declaro encerrada a discussão. Requerimento de adiamento de votação. Indago a deputada líder Bia Kicis se esse requerimento também será retirado. Presidente, como eu já afirmei aqui, a nossa intenção é a aprovação dessa medida provisória. Os requerimentos eram devidos a uma obstrução necessária, que, no entanto, superado pela grande vitória que tivemos aqui na Câmara, com o acordo feito entre os líderes para que se paute a PEC do fim do foro privilegiado e, em seguida, a anistia e a vitória de termos alcançado 41 assinaturas para o impeachment de Alexandre de Moraes, nós queremos que essa medida provisória seja votada, porque ela é muito importante, e nós queremos também que a instalação da CPMI do roubo do INSS, da qual eu farei parte. Passa-se à votação. Lista de encaminhamento. Para encaminhar a favor, o deputado Hildo Rocha. Para encaminhar a favor, o deputado General Girão. Para encaminhar a favor, a deputada Adriana Ventura. Obrigada, presidente. Eu quero encaminhar a favor, eu já acabei de falar sobre esse assunto. Quero aqui, de novo, reiterar a importância da gente fazer essa CPMI, instalar essa CPMI. Eu estou lendo uma notícia aqui do INSS que muito me assusta, né, que fala especificamente, intervenção de Toffoli atrasa as investigações do INSS. Eu acho isso extremamente preocupante, essas interferências desnecessárias que são movidas por razões absolutamente que não beneficiam o país, que são tomadas no escuro e talvez por interesses que não são claros, só prejudica o país, só atrasa o país. A gente está em um país onde as instituições e as regras precisam ser claras, onde toda a questão de requisitos para ocupações de cargo precisam ser claras. A gente falou já claramente que indicações políticas para o Supremo são um desastre. Então, essa questão a gente está debatendo aqui, o INSS, enfrentamento de fila de INSS, e nós temos problemas estruturais no INSS que precisam ser resolvidos. E uma delas é essa da interferência, por exemplo, do ministro Dias Toffoli na nossa CPMI.
né? Ele não pode interferir nisso. A gente viu muitas interferências inadequadas do Supremo Tribunal Federal, seja soltando bandido condenado, seja bloqueando investigação, e essa específica aqui, que foi noticiado por muitas pessoas, a gente sabe que essas decisões do ministro Dias Toffoli não ajudam em nada o país. O INSS, a CPMI precisa acontecer, a roubalheira precisa acabar, as pessoas que são beneficiadas, seja defendendo os bandidos, que devem ter muito, muito dinheiro, defendendo bandido bilionário, ladrão, a gente não pode deixar isso continuar. Então, eu peço aqui ao nosso presidente Hugo Motta que nos ajude e interceda junto ao senador Davi Alcolumbre para que essa instalação seja feita o mais rápido possível. E essa medida provisória que estamos tratando aqui trata de enfrentamento de fila do INSS, porque o cidadão precisa ser respeitado. 2.700.000 pessoas estão aguardando perícia na fila. Então, vamos acabar com essa máfia de INSS, seja aonde for, e os bandidos que fizeram todo esse desvio. Obrigada, presidente. O encaminhamento é favorável. Para encaminhar contrário, deputado Chico Alencar. Alô? Obrigado. Presidente Hugo Motta, saúdo sua presença nessa cadeira, que é sua por direito, pela votação da maioria desse plenário e com a autoridade de quem não votou em Vossa Excelência. E tenho certeza de que a ocupação regimental desse lugar não implicou em nenhuma negociação não transparente, em nenhuma cessão à pressão, à chantagem, viu, deputado Sócrates? Eu tenho certeza que o deputado Hugo Motta, pelo que declarou publicamente na sessão afinal aberta aqui ontem, não vai pautar por constrangimento qualquer matéria. Aqui vale a força dos argumentos e não o argumento da força. Senão vira o caos, vira bagunça. Qualquer pauta que não seja de interesse de algum grupo, a gente senta na mesa, se acorrenta, paralisa os trabalhos, inviabiliza o caráter democrático e de dissenso civilizado que o parlamento deve ter. O que aconteceu aqui antes de ontem foi gravíssimo. Quanto à matéria em si, ao grão, nós entendemos que a melhor forma de superar as dificuldades do INSS é tendo um serviço público eficiente, tendo servidores em número suficiente, não fazer nenhuma gambiarra ou terceirização. Nós entendemos, inclusive, que não apenas revisão de benefícios deve ser da atenção do Instituto Nacional de Serviço de... Como? Sim. O INSS, ele tem que ter as suas fraudes apuradas de hoje e de ontem, doa a quem doer. Eu espero que a CPI seja instalada para a gente avançar nisso, além do pedido da CGU para investigar Polícia Federal, Ministério Público, tudo bem. Agora, essa proposta, ela é para nós temporária, ela é para nós insuficiente, ela não vai ao fundo no problema, mas nós pensamos, enquanto bancada, deputada Thalíria, deputado Paulo aqui presentes, a nossa assessoria, deputada Luciene, nós entendemos que a dramaticidade de quem está na fila do INSS, a angústia, a prejudicabilidade dessa demora insuportável para a revisão de benefícios, e também temos um destaque a respeito para a concessão de benefícios, tem que ser enfrentada pontualmente, conjunturalmente, precariamente, provisoriamente, como a medida indica. Portanto, nós fazemos um voto favorável com muito espírito crítico, com a consciência de que isso não resolve os problemas estruturais da nossa população, que precisa
O INSS é do povo brasileiro, é um instrumento de seguridade social absolutamente necessário. Não pode viver de medidas provisórias, de acertos aqui e ali, de terceirização. Isso é muito ruim para o objetivo que a gente busca. Mas, nesse caráter provisório, nós apoiamos com o destaque que vamos apresentar. E o deputado Lindbergh, em relação a benefício. Para encaminhar contrário, o deputado Pastor Henrique Vieira. Para encaminhar contrário, o deputado Capitão Alberto Neto. Para encaminhar contrário, a deputada Fernanda Belchiona. Para encaminhar contrário, o deputado Duarte Júnior. Passa-se a votação. Em votação, o parecer da comissão mista, na parte em que manifesta opinião favorável quanto ao atendimento dos pressupostos constitucionais de relevância e urgência e da sua adequação financeira e orçamentária nos termos do artigo 8º da Resolução número 1 de 2002 do Congresso Nacional. Orientação de bancadas. Podemos colocar sim para todos? Eu quero orientar pela oposição, senhor presidente, mas sim. Então vamos pegar a orientação. Como vota o PL? Senhor presidente, o PL orienta sim. Essa medida provisória vem em boa hora. São inúmeros os problemas que tem com peritos que não recebem pagamento, as perícias ficam atrasadas, as filas intermináveis, o sofrimento do povo brasileiro que depende do INSS. Essa medida provisória, ela vai ajudar a corrigir esses problemas. Nós temos que ficar de olho, porque as fraudes são em todas as instâncias. Estamos vendo aí a questão das pensões que são roubadas, fraudadas. CPMI já, nós temos que apurar, punir os culpados e aprovar essa MP. Como vota a federação, PT, PCdoB, PV? Presidente, primeiro, a satisfação de estar vivendo atividade parlamentar livre aqui no dia de hoje. Depois de tudo que aconteceu, nós conseguimos tirar aqueles que ocuparam e o senhor está na mesa de presidente da Câmara nesse momento. Então, fazer primeiro essa saudação. O governo é favorável a essa medida provisória. Essa medida provisória tem o objetivo de diminuir a fila do INSS, tem um bônus de produtividade para peritos e médicos, é importante que se diga, mas, ao mesmo tempo, tem sido feita a reestruturação do INSS. Depois de 15 anos, concurso público, já são 250 novos funcionários. Houve uma redução da fila, que era de 63 dias, para algo em torno de 48 dias, desde o começo do governo do presidente Lula. Mas tem que haver uma nova redução. Por isso, essa medida provisória é muito importante. Nós encaminhamos pela federação, voto sim. Como vota o União Brasil? Como vota o Progressistas? Como vota o PSD? Como vota o Republicanos? Como vota o MDB? Como vota a Federação PSDB Cidadania? Como vota o Podemos? Como vota o PDT? Como vota o PSB? Como vota a Federação Pessoal Rede? Como vota o Avante? Como vota o Solidariedade? União orienta sim, senhor presidente. União Brasil orienta o voto sim. Como vota o PRD? Como vota o Partido Novo? Presidente Hugo Mota, é claro que o Novo orienta sim, tem aspectos muito positivos, possibilidade de redução das filas do INSS, transparência e controle externo, redução de custo, estímulo ao melhor desempenho dos servidores e, principalmente, combate às fraudes.
Muito se fala aí da taxação dos Estados Unidos em relação às exportações do Brasil, que realmente prejudica a nossa economia, mas o rombo do INSS, ele supera em quase 100% a taxação dos Estados Unidos. Estima-se que foram desviados 2 brasileiros, com a conivência do atual governo, 90 bilhões de reais. Isso junto com os empréstimos consignados bancários. Só essa medida provisória fazer com que esse rombo seja reduzido e o brasileiro já de terceira idade, aposentado, seja lesado, é muito favorável. O Partido Novo orienta assim. Obrigado, presidente Hugo Mota. Presidente. Para orientar pela Federação Pessoal Rede, deputada Talíria. Obrigada. Primeiro, presidente, dizer da importância de a gente retomar de forma democrática os trabalhos dessa casa, da importância do senhor estar sentado na sua cadeira. E segundo, dizer que a gente aqui tem uma divergência aqui na bancada, dúvidas sobre o encaminhamento, mas vamos manter o voto contrário, porque apesar de acharmos que é fundamental fazer a revisão e acelerar a fila que é gigante em relação aos benefícios, há uma preocupação de parte da nossa bancada de que isso possa acarretar numa perda de benefícios muito acelerada, principalmente pelo método, que é a premiação de quem vai, de forma acelerada, fazer a revisão dos benefícios. Então, embora concordemos com a necessidade de acelerar essas filas, por essa preocupação, a gente registra aqui a manutenção do voto contrário. Obrigada, presidente. Como vota a maioria? Como vota a minoria? Senhor presidente, a minoria, ela vota também sim, senhor presidente, mas nós gostaríamos de destacar que não é de hoje que a população brasileira sofre com os desmandos e a falta de capacidade do INSS de atender às demandas do povo. É lamentável que no meio de toda essa denúncia ocorrida dos desvios de recursos dos velhinhos e das velhinhas, o pessoal da esquerda esquece de comentar que também estão a favor por passarem panos quentes na cabeça dos ladrões. Ladrões que, lamentavelmente, a própria Procuradoria-Geral da República está se recusando a investigar e já teria dito que não coube nada em relação ao antigo presidente e ao antigo ministro. Realmente, o aposentado no Brasil está muito entregue às baratas e eu não tenho como ficar calado em relação a isso. São milhares de pessoas que tiveram seus recursos desviados e agora estarão recebendo o dinheiro do orçamento. E o dinheiro que foi roubado ficou onde? Como vota a oposição? Senhores parlamentares, população brasileira, senhor presidente, é um dia histórico para o Congresso Nacional, é um dia histórico para o povo, a nação do nosso país. Conseguimos 41 assinaturas de senador da República para pautar o impeachment do ditador da toga, Alexandre de Moraes, que vem rasgando reiteradas vezes a Constituição Federal, vem fechando o parlamento reiteradas vezes com várias decisões que afrontam a vontade do povo. Porque o Congresso Nacional, seja bom ou seja ruim, chegamos aqui através de votos. Votos, representamos os mais de 200 milhões de brasileiros. O impeachment de Alexandre de Moraes vai trazer paz ao Brasil, vai trazer o restabelecimento da democracia e o especial, senhor presidente, o respeito à Constituição Federal, tão machucada, tão maltratada, tão rasgada pelo ditador da toga, Alexandre de Moraes. Parabéns, senadores. Oposição é... Governo, presidente. Como vota o governo, deputado Emanuelzinho? Senhor presidente, o governo tem experiência de um programa recente que funcionou tanto do ponto de vista fiscal quanto do ponto de vista administrativo, dando celeridade e qualidade nas perícias para atender o povo brasileiro que depende do INSS. Para que a gente consiga fazer com justiça, atender aqueles que têm uma vida de contribuição, aqueles que dependem do benefício de pensão continuada, aqueles que dependem de perícia médica, e a gente consiga fazer com que o INSS preste um serviço de maior qualidade, com maior eficiência, atendendo a população brasileira, especialmente nos rincões, nas periferias e no interiorzão desse Brasil. Então é por isso que o governo, muito consciente da importância desse projeto, para aumentar a qualidade da prestação de serviço público, a gente orienta assim.
Em votação, aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham. Aprovado. Passa-se ao mérito. Em votação, o projeto de lei de conversão número 3 de 2025, ressalvados os destaques. Aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham. Aprovado. Está aprovada a medida provisória na forma do projeto de lei de conversão, ressalvados os destaques. Destaque de bancada número 2. Requer destaque para a votação da emenda número 29. É um destaque da Federação PSOL Rede, para encaminhar o requerimento da deputada Talíria. Orientação de bancadas. Quem orienta? É não o destaque do pessoal, né? É a favor do texto, né? O plenário da Câmara aprovou agora há pouco o projeto de lei de conversão da medida provisória 1296, que institui um programa para acelerar a análise de benefícios do INSS. E agora começa a analisar as propostas de mudanças pontuais no texto já aprovado. Deputado Hugo Mota, que está presidindo a sessão. Vamos ouvi-lo. Podemos orientar o voto não, para manter o texto? Sim, senhor presidente. Então, o Vota não. deputado Chico Alencar para orientar pelo PSOL. A nossa proposta, o nosso destaque é de justiça social cristalina. Nós queremos que essa proposta, terceirizada, é verdade, de redução das filas do INSS, não seja apenas para concessão, para revisão de benefícios, mas amplie, incorpore, atinja também aqueles que pedem o benefício, a concessão do benefício. Qualquer um aqui, devem ser poucos, que já pleiteou a concessão do benefício, sabe, da aposentadoria, por exemplo, sabe como isso demora muitas vezes, como as filas também se prolongam para um direito adquirido, consolidado, garantido, que é a essência do Instituto Nacional de Seguridade Social. Então, a nossa proposta é de justiça social no sentido, repito, de ampliar, não... Só para concluir, não apenas a revisão do benefício, mas também diminuir a fila da concessão do benefício. Peço a sensibilidade de todos aqui para esse nosso destaque. A presidência solicita às senhoras deputadas e aos senhores deputados que registrem os seus votos. Está iniciada a votação. Para orientar pela oposição, o deputado Cabo Gilberto Silva. Senhor presidente, a oposição é contra o destaque do PSOL e a favor do texto. Mas precisamos aqui, senhor presidente, restabelecer a verdade. Aqui não é uma discussão de esquerda, de direita, nem discussão de partidos de centro. Até porque toda democracia tem todas as correntes ideológicas e faz parte da política. Eu quero que acrescentem, senhor presidente, um minuto da minoria, por favor. Aqui é uma discussão, senhores, de Congresso Nacional, de Parlamento Brasileiro, que vem sendo fechado reiteradas vezes pela Suprema Corte. Parem de fazer cara de paisagem. Os senhores não vão ver de mim, eu falando aqui contra a esquerda, contra partidos de centro, contra a líder de PT, contra a líder de PSOL, líder do PCdoB. Os senhores vão ver aqui falando e defendendo que todos os parlamentares, sem exceção, defendam o seu voto popular, que está sendo tolhido, está sendo rasgado pelo STF. Vou relembrar aqui os senhores, votamos nessa casa por ampla maioria a suspensão do processo contra o delegado Ramagem, 315 votos. Hoje isso não é maioria. O STF foi olhar, desmoralizou a Câmara Federal. Votamos aqui o IOF, independentemente se o governo gostou ou não, 383 votos. No Senado foi de forma simbólica. O STF vai lá de um ministro só, fecha o parlamento de novo. E várias outras decisões que os ministros da Suprema Corte estão rasgando a Constituição reiteradas vezes. Os 7 parlamentares que eles modificaram, a legislação das drogas, o Marco Civil da Internet, não só decretaram inconstitucionalidade, o artigo em vigor desde 2014, como legislaram que não podem. E os senhores vêm falar que somos nós que estamos fechando. Então a população brasileira entendam o que está em jogo. Está em jogo a sua liberdade, porque o Congresso Nacional representa 100% da população brasileira. Uma vergonha a atual situação do Brasil,
com a Suprema Corte comandando a ditadura da toga. Obrigado, presidente. Para falar pela liderança do Partido Liberal, o deputado Sóstenes Cavalcante. Presidente, depois me inscreve pela liderança do PSOL, por favor. Deputada Talíria inscrito. Deputada Lindbergh já está inscrito. Deputada Talíria ainda não, está inscrita agora. Deputada Biaquice também pediu a palavra como líder, em seguida darei a palavra à deputada Biaquice. Eu? Ilustre presidente Hugo Mota, demais deputados, deputadas, brasileiros, eu subo essa tribuna, presidente, primeiro para agradecer a Vossa Excelência. Agradecer a Vossa Excelência, agradecer aos colegas da oposição, que compõem vários partidos, em especial o Novo PL, mas também agradecer aos colegas governistas da esquerda. Nós estamos no momento, deputado Lindbergh, Vossa Excelência que lidera a Federação PT, PCdoB, PV, que a gente precisa de pacificar o Brasil. Nós precisamos de diálogo. Nós precisamos de nos comportarmos como verdadeiros patriotas, defender os interesses nacionais e deixar o processo eleitoral para o ano que vem. Lamentavelmente, esta casa também entrou no clima de antecipar um processo eleitoral feito pelo atual governo. E com todo respeito aos colegas que formam a base do governo, eu acho que o dia de ontem tem que deixar todos nós, 513 parlamentares, 512, excetuando nosso presidente, uma reflexão. Quero aqui dizer que depois de ler algumas matérias no dia de hoje, deputada Bia, que aqui está, deputada Daniela, outros colegas aqui que estão aqui embaixo, Caveira, General Girão, Sanderson, Pastor Diniz, Otônio de Paula Júnior, Sargento Faú, tem mais aí. E, inclusive, hoje tenho aqui a honra de estar com o meu filho presente, que não é uma coisa que acontece sempre, Sóstenes Michael Cavalcante, pela primeira vez veio comigo ao plenário. Eu faço esse meu pronunciamento no tempo de liderança do PL com a preocupação que se requer esse país neste momento. Nós estamos com várias preocupações, e eu não quero ampliar todas elas hoje aqui. Não farei um discurso de líder do maior partido de oposição. Eu quero fazer um discurso como brasileiro. Hoje, meu filho está aqui porque veio pegar ele e a sua esposa, ele é recém-casado, visto porque ele decidiu com a sua esposa morar nos Estados Unidos. Eu não criei meus filhos para não morarem no Brasil. Eu gostaria que eles morassem aqui. Quem sabe daqui uns dias ele me dará um neto. Não sei. E se eles decidirem, vão para lá por um tempo, vai fazer seu mestrado, mas e se decidir por lá ficar? Não sei. Lógico que eu quero que volte. Mas de vez em quando eu vejo o olhar dos meus filhos e sei com muitos senhores aqui que olham com certo desânimo para tudo que acontece nesse país. O país não vai bem. E eu não vim aqui colocar a culpa neste ou naquele. Nós precisamos refletir essa nação. Nós precisamos refletir esse país. E quando a gente acorda com manchetes nos jornais, com todo o respeito à imprensa, toda a imprensa sabe da minha boa relação com todos. Recebo da menor à maior imprensa do país, atendo no mínimo 30, 40 jornalistas por dia. Agora, nós precisamos entender algumas coisas. Num dia como ontem, não tem nem ganhadores e nem perdedores. Eu acho que algumas cenas perdemos todo o país. O que eu espero é que com as cenas que alguns perdemos, a gente possa ganhar um país de novo. Ganhar um país com altivez, um Congresso com autonomia, parlamentares que não são encolerados por ninguém e têm autonomia do Parlamento e da Constituição para votar livremente o que faz. E é triste, presidente, ver matérias jornalísticas tendenciosas que querem imputar este ou aquele grupo vitória ou derrota. E ainda pior,
desrespeitando a cadeira do presidente da Câmara. E eu quero aqui em alto bom som dizer que ontem, inclusive, eu ouvi fala do deputado Chico Alencar, que quero corroborar com Vossa Excelência, deputado Chico Alencar. O presidente Hugo Mota não foi chantageado por nós. Ele não assumiu compromisso de pauta nenhuma conosco. Eu disse isso ontem na coletiva de imprensa. Há um compromisso dos líderes dos partidos que eu anunciei. E nós, líderes dos partidos, que compomos a maioria desta casa, vamos pautar, sim, o fim do foro privilegiado e a anistia. Os líderes partidários. Não é o presidente Hugo Mota. Não existe chantagem nesta casa. Não é comportamento da direita chantagear ninguém. Não é. Não é. Que fique claro isso a todo o Brasil, a toda a imprensa. O nosso comportamento é um comportamento ético. É um comportamento de defender a pátria. É um comportamento de que cada parlamentar, seja da direita, da esquerda ou do centro, inclusive do nosso presidente, ele possa olhar nos olhos dos seus filhos, como eu estou olhando no olho do meu filho que aqui está, para dizer que nós somos brasileiros, nós temos honra desta terra, e nós vamos lutar pelo Brasil sempre. Não importa ser oposição ou ser governo, nós somos brasileiros, e como brasileiros nós não podemos viver da forma que estamos vivendo. Colegas que me ladeiam aqui, eu tenho orgulho de Vossas Excelências e das dezenas de outros que não podem estar aqui conosco nessa hora, mas que por consciência política decidimos fazer o que ocupamos esses dias, e numa saída de respeito, sem nenhum tipo de chantagem, nem ao presidente dessa casa, nem ao presidente do Senado, que tem autonomia e legitimidade aqui nesta casa do nosso voto, assim como o voto da esquerda, liderado pelo líder Lindenberg, pelo líder do PSOL, líder Talíria e outros. Aliás, o PSOL não é isso, eu tenho que corrigir aqui que vocês tiveram candidatura própria, salvo engano. Mas quero ser muito justo. Nunca haverá chantagem da nossa parte. Ao contrário, somos e continuaremos aliados pela independência desta cadeira da presidência, que é assim que se preside uma casa. Nunca faremos isso. Agora, nunca deixaremos de denunciar nesta tribuna, deputado Lindenberg, que aqui existe sim parlamentares nesta casa e no Senado que são chantageados por ministros do STF. Somos chantageados, vou repetir para o Brasil entender, somos chantageados por ministros do STF. A nossa maior briga nesses 2 dias não é por causa de Bolsonaro, apesar de também ser. Nunca foi contra o presidente Hugo Mota e nem contra o presidente Alcolumbre. A nossa briga é para que o Congresso Nacional, que tem voto do povo, todos vocês da esquerda eu respeito, todos do centro eu respeito, vocês estão aqui com voto popular. Agora, um ministro do STF, 2 ministros do STF, que nunca tiveram um voto, desconsiderar um Congresso Nacional inteiro é a desmoralização dessa casa, gente. Nós precisamos não fechar o Congresso Nacional. Nossa atividade é muito maior, foi muito maior do que a prisão de um homem inocente como o presidente Bolsonaro. Muito maior do que isso. E o tempo dará essa resposta a esta casa. Por isso, presidente, para encaminhar meu último minuto e meio, quero agradecer a Vossa Excelência, que inclusive comigo foi muito paciente. E eu não gosto de fazer coisas, apesar que eu não fiz isso em público, não te expus publicamente, mas ontem, com acirrados ânimos, eu, com Vossa Excelência, não fui correto e te peço perdão da tribuna da Câmara. Não fui correto no privado, mas faço questão de vir em público e te pedir perdão. Acho que muitos colegas aqui, no calor da emoção, seja da esquerda, que eu vi uma colega da esquerda agredindo o deputado Nicolas, ela não foi feliz, nós não estávamos emocionalmente estruturados para aquilo. E se depender de mim, presidente, conversei ontem com o deputado Nicolas, se depender do PL, nós não vamos representar contra a deputada da esquerda. Sabe por quê?
porque ela emocionalmente estava como todos nós, inclusive eu. Nós precisamos de uma reconciliação nesta casa, de boa convivência, para dar exemplo para o Brasil. O Brasil nos olha, inspirado em nós fomos votados, teve gente que acreditou na gente para estar aqui. Nós precisamos pacificar esse país. É o apelo que eu faço aos meus colegas, agradecendo e pedindo desculpa a todos agora, se em algum momento eu fui indelicado com alguns dos senhores ou das senhoras. Nunca foi minha intenção. Viu? Presidente. Cumprimento o deputado Sóstenes, que fez essa fala. Dizer que ontem foi um dia de muitos desafios para todos que fazem parte dessa casa. E da parte desta presidência, nada mais nós queremos do que a retomada da institucionalidade, do bom andamento dos trabalhos e daquilo que é importante para um valor, sim, que é inegociável para todos nós, que a nossa democracia possa prevalecer aqui diante das votações. Darei a palavra ao deputado Lindbergh, pela liderança do PT, e em seguida a deputada Bia Kicis, pela minoria. Passou o PT primeiro? Senhor presidente, quero parabenizar Vossa Excelência, que como presidente da Câmara, ontem reocupou a cadeira de presidente. E hoje estamos voltando aos trabalhos legislativos. O que houve essa semana aqui, líder Sóstenes, foi um motim, um sequestro da mesa da Câmara. Como não é chantagem? A mensagem era clara: ou vocês votam a anistia, ou não tem mais votação. O plenário não funciona. Esse era o recado. Acho bom o senhor vir hoje aqui com um discurso de pacificador. O que a gente viu foi violência, agressão, essa política intolerante. Sabe quem fechou o parlamento? A ditadura militar que muitos de vocês defendem. O pacote de abril, Chico, em 1977. Foi importante termos retomado todo esse processo. Agora, é chantagem, já que vocês falaram de chantagem, em todos os níveis. O que é que Eduardo Bolsonaro faz cotidianamente contra o Brasil? Chantagem, é um sequestro, é uma ameaça a um país inteiro. No começo, falavam de sanções para o ministro Alexandre de Moraes. Em várias entrevistas, o Eduardo Bolsonaro reconhece que sabia das tarifas. Deu uma entrevista ontem para a jornalista Bela Megali. O que disse nessa entrevista? Duas coisas: que vai procurar mais sanções contra o Brasil. E a segunda, presidente, voltou a ameaçar o presidente Hugo Mota e o presidente Alcolumbre. Disse novamente que se não votássemos anistia, ia ter lei Magnitsky contra eles. Os senhores só pensam na família Bolsonaro, nenhuma preocupação com o Brasil real, com os empregos, com as empresas. Os senhores abandonam a bandeira brasileira, se abraçam ao Trump, defendem os interesses norte-americanos. E escutar de Eduardo Bolsonaro que tem que ser cassado imediatamente. Não dá para aceitar que ele atue lá fora como deputado em exercício, que ele ganhe salário, que ele tenha assessoria, mas é a política cotidiana de ameaças. E o Brasil está sob ataque. Estamos, sim, enfrentando um brutal ataque do governo norte-americano e do governo Trump. Hoje sai uma nota da Embaixada dos Estados Unidos, que é tudo articulado por eles. O ministro Moraes é o principal arquiteto da censura e perseguição contra Bolsonaro e seus apoiadores. Suas flagrantes violações de direitos humanos
resultaram em sanções pela Lei Magnitsky, determinada pelo presidente Trump. Os aliados de Moraes no judiciário e em outras esferas estão avisados para não apoiar nem facilitar a conduta de Moraes. Estamos monitorando de perto. Está se referindo a outros ministros do Supremo. É preciso uma grande unidade nacional em defesa do nosso país nesse momento. Eu vi o líder Sócrates aqui reconhecendo que não houve por parte do presidente Hugo Mota nenhum acordo em relação à pauta. Mas não foram isso que os senhores falaram ontem. Os senhores saem aqui dizendo que próxima semana vai ser pautado a anistia, o fim do foro, tudo isso. Ou estão mentindo para a base de vocês, porque eles estavam tudo de cabeça baixa aqui. Aí no final quiseram fazer um discurso que não corresponde à realidade. Saíram vendendo para enganar a turma deles, que vão sempre esticando a corda. Ganhamos! Vamos vir com a anistia na próxima semana? Falso! Mentiram descaradamente. Falaram o nome de líderes que conversamos. Sóstenes, votar a anistia por esse parlamento é o Brasil virar colônia. Votar a anistia depois de Trump ameaçar e exigir isso. É melhor fechar o parlamento. É a desmoralização. É aceitar o tratamento que vocês defendem do Brasil como uma colônia. Os senhores, por muito tempo, colocavam os militares como poder moderador. Ficavam defendendo intervenção militar no país. Os senhores mudaram. Agora o poder moderador para vocês é o Trump. É uma potência estrangeira. É muito grave. Eu dou nome a isso. Quintas colunas, colaboracionistas, traidores do Brasil, traidores da pátria. Nunca na história política do Brasil houve um agrupamento totalmente alinhado a uma outra potência e contra o Brasil. Na história do Brasil não houve. Já falei isso aqui. Os integralistas de Plínio Salgado, a extrema-direita ali, não tinha essa posição. Ninguém. É a primeira vez. Por isso que vulnerabilizam o nosso país, vulnerabilizam o Brasil. Porque eles sabem, o Trump sabe que aqui dentro tem uma coluna de traidores, de quintas colunas, e que ele pode ameaçar o Brasil. Não é só o ministro Supremo, porque na verdade estão colocando uma faca no pescoço de todos os brasileiros. Presidente Hugo Mota, o que aconteceu essa semana aqui é muito grave. Não pode se repetir. Não adianta vir com discurso manso agora. Os senhores interromperam por quase 40 horas o trabalho do parlamento. Postura autoritária, violenta, antidemocrática. Aqui é no voto, aqui é no discurso. Os senhores impediram que cada um de nós usasse essa tribuna para falar. Então, presidente Hugo Mota, não tem jeito. Esse pessoal tem que ser punido. Quem ocupou a mesa, tinha deputado sentado aqui nessa mesa, tem que ir para o Conselho de Ética, tem que ter suspensão, tem que ter cassação, porque a grande verdade, Talíria, é que é um golpe continuado. Esse é mais um episódio. Teve 8 de janeiro, teve a depredação da Polícia Federal, teve a bomba no aeroporto. Eles não param. É o contínuo ataque às instituições. Isso que houve aqui essa semana foi uma continuidade do 8 de janeiro. Os ataques do Eduardo Bolsonaro usando os Estados Unidos
contra o Supremo é a continuidade do dia 8 de janeiro. Eu falo que eles têm que ser punidos por um motivo, porque eles não vão parar, eles não querem parar, eles querem tentar esse golpe de todas as formas, mas a democracia e o Brasil irão ser vitoriosos, senhor presidente. Está encerrada a votação. Encerrada a votação. 94, 2 abstenções. O destaque foi rejeitado, está mantido. Está rejeitada a emenda, mantido o texto. Destaque de bancada número 1, requer destaque para a votação da emenda número 5. Destaque apresentado pelo bloco do Avante, Solidariedade. Para encaminhar o requerimento, deputado Áureo Ribeiro, a favor. Para encaminhar contrário, o deputado General Girão. Presidente. Pois não, deputada Talíria. Tinha pedido tempo de liderança. Eu vou dar agora durante a votação desse destaque. Tem a deputada Bia, que pediu primeiro que Vossa Excelência, e em seguida daria a Vossa Excelência. Senhor presidente. Deputado General Girão, para encaminhar contrário ao destaque. Senhor presidente, na verdade, senhor presidente, a orientação é não. Agora, nós queríamos fazer o seguinte comentário. É lamentável que um líder de um partido, que uma pessoa que tem um passado que a gente sabe que incriminou bastante em algumas investigações, especialmente na Lava Jato, com a empresa Odebrecht, não precisa nem dizer o nome, mas essa é a realidade. Aí nós temos aqui um Brasil precisando de uma pacificação, o cara sobe à tribuna sem nenhum respeito ao país, porque para mim isso é falta de respeito ao país, sem nenhum respeito ao país, e vem argumentar aqui que aconteceu um motim e tudo mais. Dentro da democracia, a esquerda fez isso várias vezes. A atual governadora do Rio Grande do Norte, comeu sanduíche, várias coisas na mesa do Senado quando era senadora, e ficou por isso mesmo. Essa mesa aqui assim da Câmara dos Deputados foi ocupada pela esquerda várias vezes, e ficou por isso mesmo. As agressões físicas que são feitas aqui mesmo, agressões de um homem contra a mulher, agressões agora, essa mais recente aí contra o deputado Nicolas ontem, e vem uma fala do deputado Sóstenes aqui, e o cara vem desfazer isso tudo. Realmente, senhor presidente, tem gente que eu não entendo a cabeça do eleitor que vota numa figura dessas, porque não dá para aceitar. O Brasil precisando ser pacificado, e você vê aqui as pessoas subirem. Realmente, mais uma vez eu digo, é o papel dos invasores, é o papel daqueles que não entendem o que significa democracia, é o papel daqueles que não sabem dialogar, que levam tudo para a ignorância ou então levam tudo para o desvio de dinheiro. Mais uma vez eu quero repetir aqui, a esquerda não dá a solução, não tem coragem de falar sobre os desvios do INSS. Tentaram colocar a culpa no Bolsonaro e viram que não é culpa do Bolsonaro. A culpa foi do retorno daqueles sindicatos que sabemos que são sindicatos voltados para o enriquecimento próprio, para o bem daqueles que sempre fizeram parte de sindicatos. Lamento muito o Brasil ter voltado a uma república sindicalista, presidencialista, levada a cargo por meio do presidente Lula e os seus asseclas. Lamento muito que isso esteja acontecendo de novo, e mais ainda, que agora tenham atacado as velhinhas e os velhinhos. Isso vai ser falado cada dia e a cada hora que eu puder falar, que eu tiver voz, e que não ousem me calar, porque realmente o que aconteceu essa semana foi que tentaram nos calar, e nós não aceitamos ficar calados. Não aceitamos ficar calados, e vamos sim, senhor presidente, quer o senhor queira ou não, vamos levar a discussão da anistia ampla, geral e restrita aqui para o plenário da Câmara, porque o Brasil precisa, e nós voltamos no senhor, e o senhor tem que entender a vontade da... Presidente, o senhor me permite só faça Deputado Ottoni, 1 minuto. Senhor presidente, a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Isso ficou muito claro agora aqui nesse plenário, quando o deputado Sóstenes, imbuído de um espírito público, chega a pedir perdão nesta tribuna e tem em contrapartida o ataque do PT pelo líder Lidberg Farias.
Está claro pela fala do líder do PT, de que eles não vão baixar as armas contra nós, de que não adianta nós darmos uma de ovelhas para eles, porque iremos todos para o matadouro. Aqui é uma guerra de sobrevivência, é uma guerra de narrativas, e quem for melhor na narrativa é que vai ganhar esta guerra. Não baixemos as armas, porque eles são covardes e não querem paz nesse plenário. Orientação de bancadas. Podemos colocar sim para o bloco do Avante e não para os demais partidos? Presidente, eu gostaria de registrar meu voto contrário a esse projeto, porque infelizmente essa briga sobre outras temáticas, essa briga ideológica que existe momento para tudo, está fazendo com que essa medida provisória ela seja aprovada e colocando em risco pessoas idosas, aposentados, pensionistas, pessoas com deficiências, beneficiários do BPC. Nós aprovamos nessa casa uma lei que proíbe a reavaliação e agora Vossas Excelências estão aprovando uma medida provisória que bonifica, que incentiva em dinheiro, que gasta recurso para aqueles que estão reavaliando aqueles que recebem benefício. Não faz sentido. Se tiver que bonificar, beneficia aquele que tem direito ao BPC e ainda não recebeu. Se tiver que dar bonificação para alguém do INSS, dê bonificação para aqueles que zeram a fila. Existem milhares de pessoas na fila à espera do seu benefício. E aqui Vossas Excelências estão aprovando, votando sim, votando não, sem nem saber o que estão fazendo. Discutindo o amor a outras pessoas, ao mito, a qualquer outra coisa, direita e esquerda, enquanto isso as pessoas estão sofrendo. Até quando esse parlamento vai cegar-se às necessidades das pessoas? Vossas Excelências, se perguntar aqui o que vocês acabaram de votar, vocês não sabem dizer, porque estão brigando sobre assuntos que não é pro momento. Deputado. Por isso meu voto é contrário, senhor presidente. A presidência solicita às senhoras deputadas e aos senhores deputados que registrem os seus votos. Está iniciada a votação. Quero chamar para falar pela liderança da minoria a deputada Bia Kicis. Enquanto ela vai, presidente, eu posso orientar pelo PL? Pode, eu já tinha feito a orientação automática, mas Vossa Excelência quiser falar, tem o direito de orientar pelo PL. Muito obrigado, senhor presidente. É muito grave as acusações do deputado que me antecedeu, da liderança do governo. Ele vem aqui, mente descaradamente para o povo brasileiro. Inclusive, o próprio deputado, ele, em alto e bom tom, quando era senador, falou contra a indicação de Moraes. É a indicação do ditador. Michel Temer é ditador. E agora o deputado vem na tribuna defender o ditador da toga. Olha só quem está sendo incoerente nesse parlamento. Olha só. Vim falar de ataque à soberania. O governo que Vossa Excelência lidera foi buscar uma condenada no Peru com o avião da FAB, deputado. Me ajude. Foi lá na Argentina com a placa Cristina Libre. Cristina Libre. Para desrespeitar a soberania. Criaram um fórum de São Paulo no início da década de 90 para atacar os países da América Latina. O próprio descondenado Lula, que ele lidera, o que foi que falou? Eu quero socialismo, eu quero comunismo. Uma vergonha, deputado. Obrigado, presidente. Para orientar pelo pessoal, presidente. Posição, presidente. Eu gostaria de orientar. Para orientar pelo pessoal. Todos querem orientar? Eu vou dar a palavra à deputada Bia, que já está na tribuna, em seguida eu abro a orientação. Deputada Bia Kicis para falar pela liderança da minoria. Obrigada. Tempo. Obrigada, senhor presidente, colegas, deputado Sóstenes, nosso líder. Eu quero dizer a Vossa Excelência que cada um é o que é. Não adianta você querer alterar a natureza do escorpião, por exemplo. O escorpião sempre vai ser um escorpião. Uma águia sempre vai ser uma águia. Vossa Excelência falou dessa tribuna com espírito de pacificação e generosidade. Recebe de volta pedradas, ódio, que é o que vem do lado de lá, socos. Está valendo até soco no saco. Mas nós estamos aqui, colegas, porque hoje é dia de celebrarmos uma grande vitória que tivemos ontem.
nesse parlamento, na Câmara dos Deputados, e hoje outra vitória no Senado. Um trabalho conjunto da oposição na Câmara e no Senado, nas duas casas. E daí vem o êxito do nosso trabalho, feito com estratégia, com diálogo e com o apoio maciço da população brasileira, que foi às ruas no domingo, mais de 1 milhão de pessoas pelo Brasil, que mostrou o que quer, que não se conforma com ditadura, tirania, censura, cala a boca. O povo clama por liberdade. E para que a liberdade possa voltar nesse Brasil, precisamos do impeachment de Alexandre de Moraes, esse homem que é um violador de direitos humanos, um violador reconhecido e sancionado internacionalmente. Não adianta querer fingir que nada está acontecendo. O mundo já sabe aquilo que nós sabemos há muito tempo. E o povo quer anistia. O povo não vai se conformar com processos injustos, perseguições políticas, mulheres, senhorinhas, pessoas que estão sendo condenadas ou foram presas por postagens nas redes sociais. O povo já mostrou o que quer e o povo está com a oposição. Ontem, enquanto estávamos aqui, obstruindo sim, usando de uma ferramenta legítima, o povo estava fazendo buzinaço na porta desse Congresso, em apoio aos parlamentares. Agradeço ao povo brasileiro, porque estamos juntos, nós, parlamentares da oposição, aqui, neste Congresso, Câmara e Senado, e nas ruas com vocês, e nas redes com vocês. Estamos juntos e o povo está vibrante, esperançoso, depois de tanto tempo de escuridão, sem ver a luz no fim do túnel. O povo está esperançoso de novo. E é claro que a Lei Magnitsky, bem direcionada àqueles que estão oprimindo o povo e roubando a liberdade, inclusive de parlamentares, de se expressarem livremente, de jornalistas e outros, ela é muito bem-vinda, sim, no CPF daqueles que querem subjugar uma nação. Ontem, nós tivemos um ex-agente do Estado americano simplesmente contando tudo que aconteceu durante as eleições. Ele esteve conosco, o Mike Pence, contando a influência direta do Estado americano sobre o governo Biden, que por intermédio de ONGs, instituições, para fazer de conta que não era o próprio Estado, que era a própria CIA que estava interferindo, jorrou dinheiro aqui para o TSE, ensinou o TSE, influencers, jornalistas brasileiros que fizeram fake news à vontade e perseguiram os conservadores e a direita, ensinou a fazer censura, fingindo que estavam lutando pela democracia, combatendo desinformação. Meus amigos, quem não assistiu o depoimento do Mike Pence ontem na Credem, assista, porque está nas redes sociais. E vários veículos repercutiram. A influência, a interferência das eleições tornam as eleições de 22, a meu modo de ver, nula. E eu não estou falando aqui de urna, não. Eu estou falando de toda a interferência de um outro Estado nas eleições brasileiras. E o Mike Pence afirmou que se não fosse essa interferência tão engendrada, o Lula não teria ganhado as eleições. Está lá, está dito por ele e provado. Provado. E hoje, na Comissão de Segurança, nós teremos Michael Shellenberger, esse jornalista corajoso, que junto com outros jornalistas, estão denunciando
Tudo que aconteceu no Supremo e no TSE, esse conluio, a vaza-toga, esse conluio para acabar com a oposição desse país, para tirar do pleito eleitoral candidatos conservadores, para censurar. Está tudo aí, está tudo às claras, está tudo vindo à tona. Mas a esquerda vai fingir que isso não está acontecendo. Olha lá. Estão fingindo que não está acontecendo, que nós somos os golpistas. Houve golpe, sim. Houve golpe nesse país, não foi tentativa, não. Houve golpe efetivo. E foi dado contra o Bolsonaro, contra a direita, a favor do Lula. E esse golpe, ele juntou TSE, Supremo Tribunal Federal, jornalistas, influencers, todos muito bem pagos, regiamente pagos e treinados pelos Estados Unidos de Biden. Está tudo às claras. Quem tem olhos, que veja. Quem tem ouvidos, que ouça. E quem quiser fingir que não tem nada acontecendo, que enfia a cabeça onde quiser, dentro da areia, no buraco, onde quiser. Mas o povo brasileiro está conosco, com a oposição. E ontem tivemos uma grande vitória, e o acordo sempre foi dito. Não foi com o presidente Hugo Mota, foi com os líderes. Eu declarei isso em entrevista à Band, o líder Sóstenes falou isso. Não venham mentir e dizer que nós falamos outra coisa, não. Nosso acordo foi com os líderes e será pautada a PEC da alforria do Congresso. O fim do foro privilegiado será a PEC da alforria, porque aqueles que têm medo, terão a coragem de fazer o seu papel sem a chantagem daqueles... Senhor presidente, sem a chantagem dos togados, que ameaçam com inquéritos, processos, ações. E para quem é amigo, prescreve tudo paradinho. Vamos acabar com esse câncer que é o foro privilegiado. E depois disso votaremos anistia, impeachment e tudo mais. Porque esse parlamento será livre, alforriado, alforria para o parlamento já! Para falar pela liderança da Federação PSOL Rede, a líder Talíria Petroni. Deputada Bia, o que Lula recebeu foi voto popular e foi eleito e derrotou o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, a partir do voto do povo. O golpe é o que os senhores fazem. E eu queria, colegas, bem tranquilamente, dizer da vergonha que esse parlamento provocou a partir dos olhos da imprensa e a partir do que os senhores fizeram com a obstrução física desse plenário. A política é bela, a política é plural, e essa diversidade que é intrínseca à política, ela é a essência da democracia. A democracia que é o bem maior do nosso povo e que, inclusive, foi um instrumento para a eleição de cada um dos senhores. Democracia que os senhores desonram todos os dias e desonraram ao impedir que o presidente eleito pela maior parte dos deputados sentasse na sua cadeira e liderasse esse plenário. O que aconteceu nos últimos dias aqui é inadmissível, com uma obstrução física, com uma tentativa de na marra, na violência, que é só o que os senhores conhecem. Os senhores só conhecem o método da violência, que é essencialmente antidemocrático, e a partir disso queriam impor uma agenda para o Brasil, uma agenda que revela qual é o projeto de Brasil que os senhores encampam, que é a sistemática violência contra as instituições e contra o Estado democrático de direito. Por que os senhores sentaram nesse plenário e queriam impedir que nós exercêssemos as nossas prerrogativas parlamentares constitucionais? Para quê? E é isso que é o mais grave. Para defender a permanência de um golpe. Golpe que os senhores tentaram implementar para não aceitar o resultado das urnas. Golpe expresso no momento em que os senhores fizeram um plano para tirar o presidente Lula eleito, e nesse plano, inclusive, tinha a pretensão de matar o presidente.
de matar o vice-presidente, de incidir no Supremo. Senhores, os senhores tentaram obstruir esse Congresso, que foi obstruído na ditadura civil-militar com a AI-5, que foi fechado pela ditadura que nós não aceitamos que volte mais. E para quê? Para defender Bolsonaro, que é acusado de organização criminosa, de atentado violento ao Estado Democrático de Direito e que, aceitem, em breve será preso e responsabilizado. Sentaram aí para defender o ataque à soberania do nosso país. E o senhor me desculpe, deputado Sóstenes, nós temos uma relação de muita cordialidade. Não adianta falar no microfone que honra a pátria, que honra a nação, que honra a nossa terra e achar natural um deputado eleito fugir das suas prerrogativas do seu trabalho para o qual ele foi eleito e se articular com o governo estrangeiro para atacar a economia brasileira, para atacar o judiciário brasileiro. Não é admissível. E não se trata de esquerda ou direita, se trata de defender a democracia brasileira. E, deputada Bia, eu termino com isso. A escuridão foi o que nós vivemos no governo Bolsonaro, com mais de 700 mil mortes pelo Covid, com 33 milhões de famintos, metade da população convivendo com algum grau de insegurança alimentar. Nós temos uma agenda para o Brasil, eu peço mais 30 segundos para concluir, presidente. E a agenda que nós temos para o Brasil definitivamente não é a agenda dos senhores, que é atacar a soberania, atacar a democracia. Nós somos eleitos para avançar numa agenda popular, taxar os super ricos, para avançar na isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000, para avançar para o fim da escala 6x1, que chega lá na trabalhadora doméstica, na caixa de supermercado, a agenda do povo que o nosso campo político defende, ao contrário dos senhores que querem obstruir os trabalhos para atacar todos os dias a democracia brasileira. Está encerrada a votação. Sim, 16, não 399, uma abstenção. Está rejeitada a emenda e mantido o texto.